Reflexão bíblica. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 2. A pregação que vem do alto. Neste capítulo de 1 Coríntios 2, Paulo ensinará que a raiz de sua pregação não está na sabedoria ou na eloquência, mas sim no poder que Deus dá, com o propósito de que a fé dos coríntios não fosse baseada no conhecimento do homem. Ele deseja que os crentes tenham uma relação intimamente espiritual com o Pai, e não uma mera religiosidade superficial. Ele apresentará a distinção entre a sabedoria de Deus e o que está preparado para aqueles que o amam e obedecem e sobre a importância do Espírito Santo nesse relacionamento. É Ele que nos faz compreender a vontade e os pensamentos de Deus, nos consolando e nos convencendo de nossos pecados e falhas. Contexto histórico. Paulo está saudando a igreja em amor, expressando a sua imensa felicidade pela igreja de Corinto estar tão firme no Evangelho. Mas há um problema: a igreja está se dividindo, embora possua muitos dons espirituais, tornando-se medíocre e soberba. Ao invés de se edificarem através desses muitos dons, acabam trazendo rachaduras entre os irmãos, dizendo coisas do tipo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, etc. Independentemente de quem está pregando, Jesus é o centro de tudo. Estamos vendo que Deus usa aquilo que não tem valor para confundir as coisas que têm, ou seja, os incapacitados para envergonhar os sábios e o pequeno para vencer o grande. Isso explica e engrandece o seu nome. Ele é Deus. Acompanhe a seguir o estudo completo de 1 Coríntios capítulo 2. A mensagem de Cristo. Versículos 1 e 2. E eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus. Porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Paulo lembrou os cristãos de Corinto de que sua mensagem nunca se baseara em sabedoria mundana, e sim na mensagem de Cristo, crucificado, mesmo que esta seja considerada repulsiva pelos homens. No poder de Deus. Versículos 3 ao 5. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E meu discurso e a minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A pregação de Paulo não foi feita com palavras persuasivas de sabedoria, mas sim com poder, demonstrado pelo poder salvador do Espírito Santo. A vossa fé se refere a todos aqueles que abraçaram o Evangelho por meio da fé. A conversão dos cristãos e sua identidade conjunta dentro do corpo era resultado do poder de Deus. O segredo revelado. Versículos 6 e 7. Todavia, falamos sabedoria entre os que são perfeitos, porém, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que são reduzidos a nada. Mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para nossa glória. A expressão sabedoria, escondida, em grego, mysterion, literal, segredo revelado, se refere ao segredo revelado abertamente por Deus, a mensagem do Evangelho, de que o Senhor da Glória é verdadeiramente o Cristo crucificado. Os príncipes não conheceram. Versículo 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se a tivessem conhecido, eles não teriam crucificado ao Senhor da Glória. Os governantes desta era não reconhecem Jesus como o Senhor da Glória. Por não o reconhecerem assim, eles o crucificaram, e a crucificação, por sua vez, se tornou a base do Evangelho. Portanto, de forma paradoxal, a rejeição de Cristo tornou possível a nossa aceitação. Olho não viu, nem ouvido ouviu. Versículo 9. Mas, como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu,
tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo validou esta revelação da sabedoria oculta, citando dois textos do Antigo Testamento, Isaías 52 verso 15. Coisas profundas de Deus. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Coisas profundas de Deus se refere à mais profunda sabedoria, revelada pelo Espírito de Deus aos que creem. Esta sabedoria profunda, como se pode deduzir do contexto anterior e de toda a carta, é Jesus Cristo, o Senhor da glória, e este, crucificado, verso 2. O Espírito de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Paulo se valeu de uma analogia que vai do menor para o maior. Assim como o espírito humano, no grego, pneud, dentro do homem, sabe o que ele pensa, assim também o Espírito, em grego, pneumo, de Deus conhece as coisas de Deus. Coisas gratuitas de Deus. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Paulo declarou que, ao receber o Espírito de Deus, as pessoas compreendem que Cristo, e este, crucificado, verso 2, é verdadeiramente a sabedoria mais profunda. Palavras do Espírito. Versículo 13. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Santo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A aceitação espiritual vem por meio da revelação do Espírito aos que são espirituais, em grego, pneumatikoi, literal, os espirituais. Os que são espirituais provavelmente equivalem àqueles que são capazes de entender, isto é, os que já têm maturidade, no verso 6. Loucura aos homens. Versículo 14. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O incrédulo é identificado como alguém que não tem o Espírito de Deus, em grego, psuchikos anthropos, portanto, ele não acolhe, literal, recebe e abraça, as coisas do Espírito de Deus. Ele não é capaz de conhecer o Evangelho que vem do Espírito de Deus, porque o considera loucura. É o Espírito quem convence e revela. Nos capítulos 1 e 2 inteiros, loucura sempre diz respeito a Cristo, e este, crucificado ou ao Evangelho, a sabedoria de Deus. Um ser espiritual. Versículo 15. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Quem é espiritual é capaz de discernir todas as coisas com respeito a esta sabedoria, no entanto, ele próprio não é julgado por ninguém. O discernimento do homem espiritual é um entendimento das coisas profundas de Deus, livremente concedido ao que crê. O homem espiritual é julgado pelo Senhor, o juiz, para determinar o quanto ele está sendo fiel em sua vida e na proclamação do Evangelho. 1 Coríntios 4 versos 4 e 5. Mente de Cristo. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo validou sua declaração no verso 15 citando Isaías 40 verso 13. Quando o homem espiritual é avaliado pelo homem natural em relação às coisas espirituais, o homem natural não é capaz de instruí-lo, isto é, não é capaz de instruir aquele que tem a mente de Cristo. O ponto principal pretendido por Paulo ao citar Isaías é que nenhum homem natural é capaz de instruir o Senhor acerca das coisas profundas de Deus.
5 importantes lições que podemos aprender em 1 Coríntios 2. Dependência do Espírito Santo. Paulo destaca a importância da sabedoria que vem do Espírito Santo, não da sabedoria humana. Isso nos ensina a depender do Espírito Santo em vez de confiar apenas em nossa própria compreensão. Revelação divina. Paulo enfatiza que Deus nos revela verdades espirituais por meio do Espírito Santo. Isso nos lembra da importância de buscar revelação divina por meio da oração e do estudo da Palavra de Deus. Maturidade espiritual. O apóstolo aborda a diferença entre os cristãos carnais e os espirituais, destacando a importância do crescimento espiritual e da maturidade na fé. Isso nos desafia a buscar crescer em nossa jornada espiritual e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Foco na cruz de Cristo. Paulo enfatiza que sua pregação não se baseia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas no poder da cruz de Cristo. Isso nos lembra da centralidade da cruz na mensagem do Evangelho e nos desafia a compartilhar essa mensagem com outros. O Espírito revela a mente de Cristo. Paulo declara que os crentes têm a mente de Cristo, capacitados pelo Espírito Santo. Isso nos encoraja a buscar uma compreensão mais profunda da mente dos propósitos de Cristo, permitindo que o Espírito Santo nos guie em nossas decisões e ações. Conclusão. Mais um capítulo concluído. Com muita humildade, Paulo não se portou como alguém que estava acima ou era melhor que eles, mas com submissão a Deus, ele procurava sempre dirigir toda a atenção e reverência para Jesus, e estar aberto para o poder de Deus na vida das pessoas. Atualmente, somos cercados de tecnologias e de fácil conhecimento de vários assuntos, mas devemos tomar cuidado de não permitir que tais coisas substituam a fé e o desejo pelo poder manifesto de Deus, tornando-nos uma igreja que se reúne comunitariamente, apenas. Estudiosos dizem não acreditar em Deus, em sua maioria, e que todos nós somos fruto de uma explosão que aconteceu inexplicavelmente e criou todo o universo, a vida e a evolução desta. Nossas escolas, desde o primário, e universidades, defendem tal argumento como conhecimento e única forma de evolução da humanidade. Mas para a Bíblia, isso é loucura. Aos que confiam, Deus irá surpreendê-los no final, e isso é uma promessa, preparando-vos as coisas que jamais o olho humano viu ou o conhecimento humano pode imaginar. Deus guiará os seus por meio de uma esperança viva, garantida na ressurreição de Cristo, e estas verdades são ministradas aos corações dos crentes por meio do Espírito Santo. Sabemos como deve ser difícil para o descrente, porque elas só podem ser compreendidas através do Espírito. Dessa forma, as verdades de Deus são consideradas como loucura por eles, porque somente os espirituais podem compreendê-las. Glória a Deus! Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.